Autismo e sexualidade é o tema deste vídeo. Durante todo o mês de abril você assistiu, leu ou ouviu alguém falar sobre autismo. Embora eu pesquisando no YouTube não vi nenhum vídeo gravado este ano. Há alguns de outros anos. Então eu vou falar um pouco sobre este tema. Como quase ninguém falou sobre o assunto, acredito que vai bombar. São muitas as pesquisas online sobre isto. Curte, aperte o sininho, se inscreva em meu canal do YouTube, pois devido ao Facebook e o Instagram estarem postando apenas vídeos curtos, então para eu ter vídeos longos naqueles canais, naquelas redes sociais, eu tenho que gravar um por um. Então eu estou gravando offline e postando no YouTube e no TikTok, que aceitam vídeos grandes. Daí eu compartilho, ok? Estou treinando várias formas de produções e este é meu primeiro vídeo pausado. Uma das três principais regras básicas do diagnóstico de autismo é que nós temos dificuldade de entender os comportamentos, as regras sociais, dificuldade de entender os sinais de paquera, quando começar e terminar uma conversa. Por exemplo, há poucos dias, uma moça veio para o meu lado e fez um sinal. Eu demorei para entender. Aí ela passou para o próximo, fez o mesmo sinal e eles se beijaram. E eu não estava entendendo nada. As igrejas não integram, não dão suporte e as escolas dão bem pouco suporte. No meu tempo de escola, não davam suporte nenhum. Até nos tempos de universidade, o suporte, atendimento especial era tão fraco que não houve condições de prosseguir os estudos. Com o tempo, resolvi abrir os olhos e deixar de lado a hipocrisia. Há alguns autistas e pessoas com necessidades especiais que falam: não, não fala sobre isto, isso é coisa do inimigo, coisa e tal, esse negócio de autista não existe, você é na sua cabeça. A maioria absoluta dos autistas tem a sexualidade mais aflorada, assim, mais aumentada, maior necessidade de relacionamento, de afeto, de carinho, né? A carência é maior devido ao meio em que foram criados. Pesquisando no YouTube, encontrei um vídeo único falando sobre autismo e comunidade LGBTQIAP+. Então, há exceções, mas a maioria absoluta dos que eu conheci, praticamente todos que eu conheci, são heterossexuais, gostam, curtem pessoas do outro sexo. Além dos autistas, há algumas outras personalidades bem parecidas com o autista e que costuma ter neles mesmos. Por exemplo, o TDAH é muito parecido com o autista. E tem autistas que têm TDAH ao mesmo tempo. É o transtorno de personalidade ansiosa. É uma coisa do tipo assim. Tá. Alguns autistas têm transtorno de ansiedade. Tem pouquíssimos autistas que chegam a ter Down. Alguns autistas têm esquizofrenia, bipolaridade e outros transtornos ao mesmo tempo. Eu fui autista com síndrome do pânico no ano 2007. Uma coisa que demorou bastante tempo, pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Nas igrejas, há bem poucos autistas que chegam a ter cargos, a serem obreiros, mas eu já soube notícias de alguns e conheci um. Normalmente, as pessoas hiperativas, autistas e pessoas com ansiedade, alguns transtornos bastante parecidos, nas igrejas em geral,
ficam assim muito entrando e saindo, assistem culto para o lado de fora, olham muito para trás, para os lados. É, alguns me contaram que deixaram de frequentar igrejas, por exemplo, por causa de ventilador, por causa de ar-condicionado, luzes fortes, assim por diante. É uma forma de reconhecer. Mas eu quero focar aqui no tema de hoje, que é sobre a sexualidade. Ao que percebo, até começo da década de 90, quando a população rural era bastante grande, então boa parte, talvez a maioria dos autistas se casavam normalmente, porque serviço na roça, né, havia para todos. E essas vaidades, preconceitos, modismos da sociedade, né, isso praticamente não chegavam ao campo. Então, normalmente as pessoas namoravam e casavam normalmente. Mas daquele tempo para cá, e com a tecnologia, muito modismo, muita vaidade, aperfeiçoamento exagerado, né, da fala. Sabe, nos anos 80 até o começo dos anos 90, quem dirá mais antigamente, né? Então era falado bastante o português provençal, assim, bastante parecido com o da literatura dos anos 500 a 800 por aí. As coisas mudaram muito nas últimas 2, 3 décadas. Ajudou a vida de autista em questão de tratamentos, algumas coisas, né? Muitos recebem salário, benefícios sem trabalhar, mas prejudicou com relação ao namoro, aos relacionamentos. Assim que entendi o que é autismo, aí fui revendo, relembrando como se portava, convivia em relação à sexualidade, aquele determinado tipo de pessoa que eu não sabia o que significava. Fui percebendo que quase todos os homens, rapazes, amigos mais próximos, a maioria dos que mais falaram comigo ao longo das décadas, que me chamava para passear, que conversava mais comigo, trocava ideias comigo, e até hoje a maioria dos que mais me manda mensagem nas redes sociais, né, e no Instagram, eu descobri que a maioria absoluta também são autistas e ou portadores de TDAH, transtorno de ansiedade e outros assim um tanto parecido com autismo. Autismo com aqueles transtornos ou apenas aqueles transtornos, mas que são parecidos. Então fui relembrando e percebendo que a maioria desses rapazes, devido à dificuldade, né, de se relacionar com seus pares, com uma parceira do sexo oposto, como a maioria prefere, então sempre me falaram sobre revista pornográfica, né? No tempo da Playboy, eu encontrava bastante desses colegas em lan houses. Hoje não tem mais lan houses, é muito raro, né? Mas eu lembro que tinha sempre uns rapazes desse tipo que estavam muito nas lan houses. Também praticam e falam bastante sobre masturbação. É que não tem outra saída, mas acontece também com mulheres. Eu conheci, né, soube de algumas mulheres assim. Então, em sua maioria, os que eu conheço, né, os que eu conheço, mas não todos. É claro que tem exceções, né, alguns, inclusive, né, com cargos em igrejas, às vezes se cura ou não conta ou consegue se conter mesmo. Mas a maioria é que não conta, né, porque tem muita coisa que só contam para mim. Mas é claro que há exceções. A maioria absoluta são clientes de acompanhantes, clientes de garotas de programa. Só não sei o tipo que eles preferem, apenas sei o tipo que eu prefiro. Então, como sempre as pessoas me atrapalharam a namorar, né? Antes a questão da religião, a família muito conservadora, que achava que precisava de chegar a uma certa idade para poder namorar, que a moça tinha que ser evangélica, filha de cooperador ou de ancião, de ser uma moça com dom de língua, coisa e tal, e foram me segurando, segurando, né? E chegava um tempo que não dava mais. Então,
me dizia que não precisa de aprender a namorar, que não precisava de treinar, por causa que chegando o tempo, aí Deus dava a companheira. Para explicar aqui, volta e meia eu estou falando sobre mim mesmo, percebem? Isso é uma característica autística. De vez em quando eu me pego, eu me lembro que estou falando sobre mim, eu dou uma cortada e volto para o assunto geral, até eu me esquecer de novo e começar a falar sobre mim. Isso é uma característica do autista. Há três pilares, características básicas do diagnóstico de autista. Como eu tinha falado, né, um deles é a dificuldade de interações sociais. Uma outra característica que vou falar agora é sobre o hiperfoco. Então, um autista pode ter um, dois ou vários, não sei quantos hiperfocos, podendo os hiperfocos mudarem de um tempo, de uma época para outro. Podendo haver hiperfocos fixos para a vida inteira. O que é hiperfoco? É aquela coisa que a pessoa gosta demais, dedica muito e fica estudando, investindo muito naquilo. Por exemplo, em hiperfoco que alguns têm num determinado tipo de jogo, hiperfoco em alguma determinada coleção, em algum hobby. Eu sou bastante conhecido pelo hiperfoco nos estudos. É o que mais me chamou atenção na sociedade, o hiperfoco nos estudos. O outro hiperfoco que eu tenho, que falo menos sobre ele, é porque praticamente não dá curtida, mas o que eu gosto demais é jornais impressos. É, embora o meu principal hiperfoco, que quase não falo sobre o assunto, mas esse foi sempre o meu hiperfoco maior desde a infância, é os relacionamentos. Mas sempre né, as pessoas falam que não pode ficar falando sobre isso, coisa e tal, em questão a forma castrativa ou a coesão da sociedade para não falar sobre o assunto. Mas sempre o meu hiperfoco foi nos relacionamentos. Tipo, que tipo de viagem que é melhor no relacionamento, que tipo de estudo, de trabalho, o que que eu faço que me serve para aquilo que eu quero e principalmente para os relacionamentos. Fiz muitas terapias a partir de 1997, com várias psicólogas, que na maioria absoluta né, não houve continuidade do tratamento. Seja porque mudaram de função, por algumas questões lá que eu não sei explicar antigamente, que eu tenha perdido a vaga, por morar longe, por ter faltado, como eu falei, a pessoa que mudou de função. É, eu não sei por quantas psicólogas eu passei, mas é muito paliativo, hein? Praticamente com questão relacionamento, não há uma forma de treinamento mesmo, é bastante complicado. Também consultei vários psiquiatras, fono, muito poucas sessões, praticamente não tive tratamento com um fisioterapeuta, né? Meu diagnóstico saiu aos 37, 38 anos, por aí. Então, é para explicar aqui, né, como eu criei a terapia com sósias. Sempre gostei de determinados tipos de mulheres. A maioria das mulheres, das moças que eu gosto, que eu gostei, que gosto, eram parecidas com determinadas outras que eu gostei. Mas como gostei de muitas, sempre é uma que pareceu com uma das outras que mais gostei. Então, como houve sempre dificuldade de conseguir, né, namorada, porque eu não pude aprender a namorar, então desde os 18 anos eu tive que pagar. E com o tempo eu estava vendo que havia um tipo de acompanhante que eu passando tempo, horas com elas, eu melhorava. E passando tempo com outras, eu piorava. Eu ainda não havia conhecido os ensinamentos da Elaine Orives, que diz sobre a energia compartilhada, por estar perto, por conversar, e principalmente a energia sexual. Então acontece que determinada pessoa com quem trocar energia aumenta a loucura ou pode ajudar a melhorar a cura. Ou seja, você só deve transar com aquela pessoa com quem você gostaria de ser igual. Se relacionar com alguém que é igual a gente, ou melhor em termos morais, em termos energéticos. Fui notando que algumas garotas, após eu passar algum tempo com elas, então eu sentia mal, muito mal e ficava muito pior.
eu fui vendo que geralmente aquelas que bebiam, que usavam drogas e de barzinhos, né, de zona. É um tipo de coisa que já tem muito tempo que eu deixei de frequentar. Raramente a gente vai fazer alguma pesquisa, uma visita, mas eu tenho visto que é de energia bastante baixa. Assim que conseguir juntar mais dinheiro e planejar melhor, estudar, viajar, eu fui percebendo que há acompanhantes terapeutas, moças, mulheres, geralmente de classe média ou alta, de nível superior, algumas com pós-graduação, com várias graduações, cursos superiores, principalmente da área da saúde, que sabem aplicar, além de massagem, terapias, exercícios que melhoram a saúde. Eu conheci pessoas de moral muito elevadas. Por exemplo, uma catequista, espírita, kardecista, até uma moça da congregação cristã no Brasil, por exemplo, acompanhante de luxo. O que é só possível nas grandes cidades, né? Geralmente nas capitais. É um tipo de acompanhante que no Paraná, que eu saiba, geralmente só se encontra em Curitiba e em Foz do Iguaçu. Possível encontrar, por exemplo, em Porto Alegre, em São Paulo, Campinas, quase só nos grandes centros. Então, eu fui aperfeiçoando a técnica para a terapia com sócias, que é uma coisa que é independente do sexo. Pode até haver sexo, mas o que me interessa falar, divulgar, é sobre o tratamento. No caso, que eu já estive falando com psicóloga, é que isto pode ser utilizado com pessoa do sexo oposto, por diversas situações para tratamento, quando não se pode conversar com uma determinada pessoa, porque a pessoa já morreu, porque a pessoa sumiu, foi embora, porque a pessoa, por motivo da força, por agressividade, ou até mesmo pela força da lei, que não permite eu ou você conversar com ela, por exemplo. Então, como faz se eu preciso, se é necessário para prosseguir a minha vida, para a minha saúde, para eu estar livre do câncer, seja do câncer, do é, aquelas doenças perigosas. Tem uma que eu queria falar o nome agora, mas eu não lembro no momento. É do sangue. Ou até suicídio nos casos. Ah, muito bem eu ter lembrado do suicídio. É que, sabe, as pessoas que mais cometem suicídio são os autistas com síndrome de Asperger. Ou autistas de autismo leve com síndrome de Asperger. São recordistas, segundo várias referências, em cometerem suicídio. Então, pessoal que entende, que estuda sobre autista, é bom estar bem atento a isso aí. Na minha adolescência, nossa, eu pensava demais no suicídio. Só não suicidava por causa que acreditava que ia para o inferno. Hoje, eu acredito que vai para o umbral. E lá, o suicida passa o resto dos anos que iria passar na Terra, em alguns casos até vivendo como se estivesse em seu corpo podre, cheio de bichos. E depois tem que passar por uma outra vida tentadora e suportar, resistir sem se suicidar novamente. Ah, e falando nisto, tem um versículo na Bíblia que fala que qualquer que atentar na mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se você é daqueles que você lê esse versículo da Bíblia e pensa assim, então se eu olho para uma mulher e atento nela para cobiçar, eu cometi adultério com ela, e na Bíblia fala que os adúlteros ficarão de fora, que irão para o inferno, para o fogo do inferno, coisa e tal. Se você já pensou nisso, você anda pensando nisso, é quase certeza que você é um autista. Porque eu já tive conversando com algumas pessoas antigamente, quando eu não tinha autismo. Então, é só as pessoas que têm transtorno mental, que têm necessidade especial, que leva isso ao pé da letra. Tem um simbolismo através desse versículo, algumas coisas por trás. Um simbolismo é uma coisa lá de 2000 anos atrás. Então, é, por exemplo, se a gente está focando na outra coisa, por exemplo, tipo assim, se você quer estudar uma determinada faculdade e você fica olhando muito para outra faculdade, tipo assim, você está mudando de ideia, de rotina, a sua profissão, por exemplo, tirando foco. Ou, deixa eu ver aqui que eu falo. É, se você quer dirigir um carro, tirar a carteira de motorista,
e você fica muito andando de barco, mexendo com material de natação, navegação, tipo, você está atraindo a sua ideia, coisa e tal. Mas se você tem uma ideia desse tipo assim, precisa procurar a ajuda de um psiquiatra, ajuda de psicólogos, porque certamente, né, você deve ter autismo. Sério mesmo. Se você está lendo direto aquele versículo em São Mateus, que fala assim: qualquer que tentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se você está aí com isso na sua cabeça, olha, é só pessoa com necessidade especial que fica lendo aquele versículo. Se você está com isso na cabeça, isso pode te deixar muito à loucura. Procura ajuda imediatamente. Eu já passei por isso e é uma coisa muito horrível. Foi um dos dois, três maiores sofrimentos da minha vida, ok? Hoje eu tenho a mente aberta e eu não acredito nesse tipo de coisa não, ok? Eu já tenho a mente bastante sossegada, cada uma tem sua fé, eu vou às igrejas sim, mas né, hoje eu entendo diferente. Acho que não deixei bem explicado sobre a terapia com sócias. Isso me custou muito caro, muito estudo e investimento, por causa que para a terapia com sócias eu preciso de recrutar moças parecidas com aquelas que eu mais amo, que mais gosto, que têm o mesmo nome ou a mesma profissão, da mesma região. São pessoas muito parecidas mesmo, muito semelhantes em ponto de ter o mesmo nome e a mesma aparência e profissão bem parecida ao mesmo tempo. Custa caro? Custou caro, sim, mas ajudou muito no tratamento da a minha mente e me trazer paz, melhorar a tranquilidade. Porque tem pessoas que são muito ignorantes, não sabem que tem autismo, não sabem que tem bipolaridade, por exemplo, e desfaz de outra pessoa achando que não pode se aproximar, não pode conversar e podendo ser, em grande parte dos casos, sendo pessoa que tem o mesmo problema mental, pessoa com o mesmo problema mental e que se afasta, que tem medo, que evita ou não aceita conversa com a outra pessoa que também é do mesmo problema mental e que um dos dois, boa parte dos casos, nenhum dos dois sabe que tem esta ou aquela síndrome, doença. Finalizando, um autista ao lado de uma mulher prospera, é um grande homem, enquanto um autista solitário, solteiro, causa e ou vive um grande desperdício. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, se inscreva em meu canal, manda para os amigos, ajuda a divulgar. Estou sempre gravando, postando sobre mediunidade, sobre autismo, viagens, turismo e outros temas. Também aproveitando para dizer aqui que boa parte dos autistas, de pessoas com TDAH, com déficit de atenção, transtorno de ansiedade, costumam ter dons espirituais, mediunidade e outros dons. É maior em percentual do que nas pessoas ditas normais ou não neurotípicas. Muito obrigado. Gratidão.